Lá atrás nós dissemos que a energia interna, ela é o trabalho, falei errado, o calor, mais aí sim o trabalho, que no caso é menos PDV. Então, arrumando aqui, só tirar esse mais, deixar o menos ali para não gerar confusão. Deixa eu apagar tudo aqui. Não entendi o menos. É porque o trabalho, ele é menos PDV. Esse menos aqui é é que eles chamam, um acordo entre os físicos que para poder o trabalho ser positivo, ele tem que ter esse negativo para poder, no final, todo o valor ficar positivo, que é um trabalho de expansão. Então, esse aqui é da formulazinha do trabalho, menos PDV. Como lá atrás o U era U é igual a Q mais W, que é o que a gente estava acostumado, aqui eu estou trocando o W do trabalho pela sua fórmula em si, que é PDV. Tá. Ficou claro? Uhum. Tá, beleza. Então vamos lá. Quando eu escrevo a minha formulazinha nesse formato aqui, a gente chama isso aqui de uma equação diferencial. O que significa isso? É uma equação onde várias derivadas surgem. Então tem essa derivada aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Então percebo que várias derivadas surgiram, então a gente chama isso de uma equação diferencial. É um nome chique para um negócio que a gente vem trabalhando o tempo todo aqui. Qual que é a grande jogada a respeito disso aqui? Matematicamente falando, a gente tem uma função de, no mínimo, duas variáveis aqui. Na verdade, são três. Mas pelo menos duas tem. No caso aqui, a gente tem o U, o Q e o V como variáveis. Então, ali eu coloquei duas, mas no caso nosso aqui são três. Quando eu tenho uma função de mais de uma variável, e ela está escrita nessa forma diferencial aqui, existe um conceito matemático que se chama diferencial total. O que é isso aqui? Então, chamando essa nossa função aqui de f, uma df, que é o que está ali, ela pode ser escrita no seguinte formato. Eu vou fazer a derivada da função em função da variável x, dx, só para poder ficar claro, esse primeiro símbolo que eu usei aqui é porque eu estou enxergando a função inteira, mas eu estou trabalhando só com x. Por isso que eu uso aquele símbolo. Aqui não. Esse x está olhando só para o x. Então, a primeira derivada está olhando para a função inteira e falando, olha, tem 50 variáveis, mas eu vou pegar uma para trabalhar. Essa segunda forma de simbolismo aqui, ele ignora todas as outras e fala, olha, eu só tenho olhos para essa aqui. Ficou claro? Ficou, assim, tipo, se eu for pensar muito, não fica muito claro, mas ficou. Entendi. É porque, infelizmente, como você não teve muito tempo com o cálculo, Uhum. que essa linguagem ela é confusa mesmo. Mas a gente vai dar jeito, fica tranquilo. Tudo Então bem. tá, essa primeira parte aqui tá feito. Aí o que a gente vai fazer? Se aqui veio x, vamos trocar por y agora. Então, mais. Aí é o mesmo esquema. A função, agora a gente vai olhar para o y, dy. Então, isso que a gente chama de uma derivada, uma derivada total da minha função, que é basicamente pegar a minha função e abrir nos mínimos detalhes. Olhar cada pedacinho, como cada pedacinho está se comportando. É isso aqui que a ferramenta matemática está fazendo para a gente. O que essa ferramenta vai fazer, então? Se a gente pegar aquela primeira equação e reescrever usando essas regrinhas, ela vai ficar como du é igual a du, esse símbolozinho aqui a gente chama de du sobre quem que é o x da história? O x é o quê? Del quê? Aí dx, Como de você quê? sabe que é o quê? Ah, sim. Porque, ó, se eu comparar, eu vou escrever um outro negócio aqui do lado para facilitar para você, quer ver? Deixa eu escrever aqui. Vou colocar aqui do lado. Igual a. Esse M já vou te explicar o que ele significa. Tá, ó. Esse M é esse negócio que está entre paredes aqui primeiro.
O N é o segundo negócio que está entre parênteses. Que aí, para facilitar, vamos chamar isso aqui de M e esse aqui de N, só para economizar espaço, tá bom? Então, o cara que acompanha aqui o D é esse M. O cara que acompanha o cidadão é o X. Então, quem está acompanhando é o quê? O segundo cara, quem está acompanhando o N é o Y. Então, quem está acompanhando aqui é o V. Tá. Aqui é como se fosse, sei lá, entendeu? Que não aparece. Por isso que a gente abre para esses caras aparecerem. O M e o N, ele tá meio camuflado ali, mas agora a gente abriu, eles aparecem com mais tranquilidade. Mas, enfim, continuando. Tá, mas... Aí aqui, outro parênteses, del U de novo. Dessa vez o Y é o V, del V. E DY, que é o DV. Então, abrimos todo o cidadão ali. Beleza. O que a gente tem, então? Abrimos esse cara. Para que serve abrir esse cara do jeito que a gente abriu aí? Ele serve para o seguinte. Quando a gente abre, como está aqui, começam a surgir algumas relações interessantes. Então, por comparação, uma das coisas que a gente consegue concluir é o seguinte. Se esse cara aqui equivale ao cara que acompanha o DY, quem está acompanhando o DY é o P. Tá vendo? O DY é o DV ali. Quem acompanha o DY é o P. Então, por comparação, a gente pode dizer o seguinte, que a variação da energia interna em função da variação do volume, isso aqui, na verdade, é menos P, que eu esqueci o sinal negativo ali, é menos a pressão. Então, como eu disse para você, é um recurso matemático confuso, eu reconheço que é confuso, mas ele traz para a gente um poder de conta que diz o seguinte, pensa comigo na prática, pensa você num laboratório, como é que a gente vai medir energia interna das coisas? Não é um negócio prático, entendeu? Não tem aparelho que mede energia interna, não tem aparelho que mede entropia e outros que vão surgir aí pela frente. Então, o que os caras pensaram? Como que eu posso fazer uma equivalência entre o que eu preciso medir e o que eu tenho disponível? Então, a equivalência que eles fizeram foi, vamos usar a matemática, e aí, com a matemática, a gente vai tentar traduzir um negócio que é impossível de medir para algo que é um pouquinho melhor de se medir. Então, o que eles fizeram eu não consigo medir energia interna. É algo impraticável. Eu consigo medir volume. Mas, não adianta eu conseguir medir um e não conseguir medir o outro. Mas uma coisa que eu consigo medir com extrema facilidade é a pressão. Então, se eu quero saber como que a energia interna está variando em função do volume, é só pegar um negocinho que mede pressão e pronto, está resolvendo o meu problema. Então, isso que é a jogada dessa relação matemática que a gente estabeleceu. Pegar medidas difíceis de serem feitas e convertê-las em medidas tranquilas, todas elas em função de pressão, temperatura e volume. Porque essas três coisas eu meço com extrema facilidade. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é isso. Toda função que eu pegar, ela está nesse formato. MDX mais NDY. O M é o cara que acompanha o D alguma coisa aqui, que no caso não tem nada. E o N é o cara que acompanha o D alguma coisa. No caso, quem está acompanhando é o P. Bom, o M, ele equivale a esse del F, del X. O F é o cara aqui do começo, que é o U. Então, del U. Del X, como nós vimos, é o quê? Então, a energia interna em função do calor é dada, que não tem ninguém ali. Então é só matemática aí, beleza. Agora, a energia interna em função do volume, nós temos uma equivalência, equivale a menos P. Então aí, beleza, a matemática conseguiu extrair uma informação interessante para mim. Nós vimos uma primeira coisa, e aí a gente viu que existe lá o M e o N, né, que eu escrevi. Então vou trazer aqui de volta a formulazinha. DF é igual a um M dx mais um N dy. Então tá. O que esse M e esse N pode ser feito? Existe um matemático chamado Euler que ele chegou à seguinte conclusão. A derivada do M sobre a derivada do Y é igual
a derivada do n sobre a derivada do x. Opa, deixa eu escrever melhor aqui, que ficou meio ruimzinho. Então, o que o cara fez? Ele conseguiu gerar uma relação de igualdade. Então, se a gente pegar de novo lá a nossa formulazinha, du é igual a dq menos pdv, a gente pode até melhorar ela, porque dq, a gente acabou de aprender na nossa conversa que ds é igual a dq sobre t. E o dq é esse cara aqui. Então, o dq a gente pode escrever como dst. Interessante, né? dst. Eu nem tinha me tocado, agora que eu falei que eu fui me tocar. Então, a gente pode arrumar isso aqui para melhorar um pouquinho. du é... Opa! Eita. Apertei alguma coisa sem querer e o troço sumiu. Cadê você, meu filho? Ah, tá aqui do lado. Agora sim. Então, a gente fazendo essas melhorias, a gente chega ao fato de que du é igual a dst menos pdv. Perceba que agora melhoramos a nossa escrita, porque ó, o m apareceu, coisa que ele não tinha antes, tá aqui o t. O n tá aqui, que é o menos p daquela hora. O dx tá aqui, que é o ds. E o dy daqui, que é o dv. Ficou melhor para a gente identificar todo mundo. Então, usando essas relações aqui, nós teremos o quê? O M é o DS. Eu falei errado. O T é o M. T equivale ao M. E o menos P equivale ao N. Então, a gente tem o quê? Se a gente for trocar, ficaria del T sobre o Y é o DV é igual a o N é o menos P, então menos, abre parênteses, del P sobre del X, que é del T. Então, olha só que interessante. Deixa eu ver se eu peguei todo mundo certinho aqui. O M é o T, beleza. O Y é o V, ok. O N é o P, beleza. O X... Ah, tá, eu peguei o X errado. O X é S. Quase que eu faço besteira. Olha assim, tá certo. Então tá, ó. Eu não, por exemplo, eu não conseguiria fazer uma medida de pressão em função da entropia. Pressão eu até consigo medir numa boa, mas a entropia seria dor de cabeça para mim. Como é que eu vou medir a entropia? Mas eu, com extrema tranquilidade, consigo medir a temperatura variando em função do volume. Temperatura é só pegar um termômetro, volume é só pegar um aparelhinho que meça volume. Tranquilíssimo, qualquer laboratório tem isso. Agora, não é qualquer laboratório que tem alguma coisa que consiga medir a entropia. Eu nem sei se existe, para falar a verdade. Pressão até beleza, mas a entropia seria um problema. Então, veja que o recurso matemático gerou para a gente, a partir de um negócio que quase que não dá para eu fazer essas medidas, eu parti para um troço que, opa, isso aqui eu consigo fazer com certa tranquilidade. Então, é a matemática que me possibilitou fazer uma série de medidas de algo que até então era praticamente não palpável. Então, por isso que esses recursos matemáticos são tão interessantes.